Graça e paz. Primeiro dia da semana, dia do Senhor, vitória de Cristo Jesus e daqueles que estão em Cristo Jesus. Primeiro dia da semana, como Jesus foi ressuscitado no primeiro dia da semana, se tornou o dia do Senhor. E hoje em dia se torna um dia que o diabo aproveita para fazer a obra dele, né? Mas aqueles que são realmente cristãos, que nasceram de novo para ir para o céu, que tem muitas maneiras de nascer de novo, né? Mas aqueles que nasceram não para ser feliz aqui neste mundo, mas para morar eternamente com Cristo, esses estão fiéis, custe o que custar, né? Então, o primeiro dia da semana, primícias, primeiras coisas do Senhor. Primícia significa as primeiras coisas. Então, como domingo é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. Mas todos os dias não são do Senhor? São. Todos os dias são do Senhor. Mas o domingo é aquele dia que nós devíamos ter tempo de dar uma ligada para um amigo. Olha, estou achando sua falta, tal e etc. Um domingo é um dia que nós podíamos cooperar com o engrandecimento do reino de Deus aqui na terra, porque Deus conta com os filhos dele para o engrandecimento do reino de Deus aqui na terra. Então, por que o diabo está usando no domingo as pessoas? Porque ele tem muita coisa para prometer, né? Através da vista, através do estômago, através da soberba. Ele aproveita, é uma campanha que o diabo está fazendo para tê-los. Aqueles que realmente nasceu de Deus não desnasce, mas aqueles que estão na periferia, que ainda vai tomar uma decisão, ele vai engolir. Nem Jesus não escapou dessa, né? Então, qual é a arma que o cristão tem para se defender destas astutas ciladas do diabo? No capítulo 6 de Efésios, vamos dar uma olhada aqui, a partir do versos 10. Temos aqui a defesa do cristão, não de nome, mas aqueles que estão em Cristo e Ele é a vida do cristão. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho de Cristo, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos e por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho de Cristo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Espírito Santo de Deus, ministre a palavra a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã e aceite a nossa gratidão, Pai querido e amado, por poder estar aqui com os amados irmãos e com estes amados que vieram para te agradecer, para serem edificados, para evangelizar. Que o Senhor abre a mente de cada um, Senhor, e o ouvido para ouvir a palavra e o coração para guardar a Tua palavra. Pedimos-te também por aqueles que ainda não tiveram esta bênção gloriosa da revelação da obra que o Senhor fez pelo mundo através de Jesus, que eles sejam despertados pela Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, porque a Tua misericórdia é grande e dura para sempre, Senhor. E o Senhor é o autor, Senhor, e é o consumador, Pai querido e amado, para a nossa defesa através da Tua palavra. Glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Defesa do cristão. Quando Jesus foi preso, Pedro usou a espada, cortou a orelha do Malco. Jesus disse que era para guardar a espada. Se ele quisesse defesa, teria 12 legiões de anjos para defendê-lo. Por que será que ele falou? Porque a espada é a defesa do físico. Mas a espada do cristão é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, contra quê? Contra as astutas ciladas do diabo. O que é a astuta cilada do diabo? Astuta significa sábias, né? As sábias, cilada o que é? Armadilha, né? Então o diabo é astuto e tem a armadilha pronta para qualquer um de nós. O irmão de Jesus, no capítulo 1, verso 12, diz que bem-aventurado aqueles que sofrem a tentação. O irmão de Jesus é Tiago. Ele mostrou lá que é feliz. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurados que sofrem tentação, diz aí, né, no original. Os que sofrem tentação. Por quê? Porque tentação é uma espécie de prova. A prova que os alunos têm no fim do ano ou durante o ano é para provar o professor, o diretor da escola ou o aluno. O aluno prova, né? Ele treme quando vai fazer a prova. Por quê? Ele está fazendo uma prova dele, né?
Então o professor deu a prova para o aluno descobrir se ele sabe ou não. Então Deus permite que nós passemos por prova, para provar onde nós estamos escorados. Qual é o cristão que nunca passou por prova? Nenhum. Se é que é cristão, se é filho de Deus, nascido de Deus, através da Bíblia Sagrada, não através das suas próprias obras, este está escorado na Bíblia Sagrada. Esse realmente, então, não cai nas ciladas do diabo, mas ele passa por elas. Ninguém escapa. Quando uma pessoa está com um problema, dor nas costas, não sei o quê, vai lá no benzedor, ali tem um cara ali que benze, que é uma beleza, e a pessoa balança, né? O teu filhinho está com isso assim, puxa, tem a mulher benzedeira ali, a dona fulana, leva lá, ela é... Aí a cristã balança, né? Acho que não tem problema, né? Então, tem uma série de... E ele, como ele é astuto, ele aproveita as oportunidades. Quando a pessoa recebe uma bênção, assim que ela está achando que ela é a tal, ele entra no meio. Por isso que a humildade tem que estar sempre presente na vida do cristão. Nunca ele é merecedor de nada. Não. Ele é sempre devedor. Devedor da gratidão a Deus. Então ele nunca é merecedor de nada. Não pensa você que você merece entrar no céu, não. Não. Então o diabo aproveita tudo. Quando nós vimos que o próprio Jesus Cristo, né, passou por esta prova, no capítulo 4, versos 1, quem permitiu que Jesus fosse provado? Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Quem permitiu? Deus. Para quê? Para ficar para nós aí como um gabarito. Foi permitido que o diabo tentasse Jesus. E aí, quando o diabo então chegou, no verso 2 e 3, ele usou o quê? Usou a fome. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, ele usou a fome de Jesus. E Jesus usou a espada para espantar o diabo. Eu não sei como é que o diabo apareceu. Não sei. Se apareceu fisicamente, espiritualmente, eu não sei, não quero saber. Mas eu sei que Jesus usou o quê no verso 4? Para o diabo ir embora. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Não é aquela lâmina de aço, não. É a palavra de Deus. Lá era fisicamente. Lá no Velho Testamento, tudo é fisicamente. Até a serpente lá levantada no deserto era fisicamente. Ou seja, para salvar a pessoa do veneno, para que a pessoa não morresse fisicamente. Mas aqui no Novo Testamento é tudo espiritualmente. Então a espada do Espírito ela é espiritual, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder, porque o que Deus fala é uma lei. Tudo que Deus fala é uma lei. E ele não pode voltar atrás quando ele fala uma coisa. Não. Mas o diabo, então, ainda
usou outro processo aí no verso 5. O que o diabo fez aí agora? Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E aí o Senhor, o diabo usou o que? Aí a palavra de Deus. Aí Jesus usou o que novamente? Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Então aí o diabo usou a soberba. Se Jesus pulasse lá, né, ele ia ser admirado. Puxa, olha, mas não deu certo. Cuidado com a soberba, tá certo? E aí ele ainda usou o outro método ainda. Qual o outro agora? 8 e o 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Novamente o diabo queria que ele se tornasse o bom, né? Mostrasse a sabedoria dele. Mas Jesus não caiu nessa. O primeiro homem, ele caiu nessa. Os mesmos métodos que o diabo usou lá no Jardim do Éden, ele usou com Jesus e continua usando com os filhos de Deus. Mesmo método. Os olhos, estômago e grandeza. Mesma coisa. Né? O que é que o diabo usou lá, quando ele falou lá no capítulo 6 de Gênesis? Quando ele tratou com a mulher lá. Ele usou o que para ela? 3, de 1 a 3 aí. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então deu certo. Lá deu certo, né? Ela, pela vista, ela viu uma fruta bonita, né? E aí ela desejou comer o estômago. E aí a soberba quis ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, o mesmo método está sendo usado aqui. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aqui à igreja de Éfeso, que lá estava uma bagunça nesta época, então ele está mostrando aí: tome cuidado. A defesa de vocês não é briga. Não. A defesa de vocês é oração e palavra de Deus. Não apenas ler, mas vivê-la. Essa é a defesa do cristão contra as astutas ciladas do diabo. Sempre vai ser assim. Quando nós lemos Tiago, por exemplo, capítulo 4, verso 7, será que é? Não sei. Vamos ver o que está escrito lá. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é sujeitai-vos? Não é ler e virar as costas, né? É pôr em prática.
Sujeitai-vos. Receber o domínio. Tá certo? Pôr em prática o que Deus fala. Resiste o diabo com o quê? Com a palavra de Deus. Então, é por isso que nós sempre tocamos aqui no assunto para os irmãos. Irmãos, cuidado, não deixe de meditar na Bíblia, pôr em prática, orar. Jesus ensinou que a oração, ela funciona, tá? Põe em prática. Pôr em prática o que é? Nós habituarmos àquela prática, tá certo? Você não se habituou ainda a escovar o dente todo dia depois que come, não é? Você não habituou-se a ter fome e comer a comida? Então, habitue-se, mesmo não tendo fome, porque o diabo não quer que a pessoa tenha fome espiritual. Eu sei tudo, não preciso de mais nada, já sei, porque tem até uma onda que diz que quando a pessoa creu que Cristo atraiu ela no corpo dele, acabou, pode fazer o que quer. Peraí, é isso que o diabo quer que você pensa mesmo. Jesus não prometeu assim, não. Ele mostrou no capítulo 10 do Evangelho segundo João, verso 27, mostrou diferente. Não foi bem assim, como essas pessoas estão pensando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Segue. As minhas ovelhas me seguem. Seguir a Cristo como se Ele está sentado à direita de Deus. Mas quem é Cristo? É a palavra de Deus. Segue ela. Põe em prática o que ela fala. Vai ter a vida eterna. Ele não mente. E aí, o que ele fala no verso 28? E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Desde que está seguindo a Cristo, o diabo não tem. Viu que o diabo tentou Jesus ali por 3 vezes. Jesus espantou ele de uma vez? Não. Nunca mais. O diabo não largou Jesus, de jeito nenhum. Lá no capítulo 4 de Lucas, por exemplo, no versos 13, Lucas anotou isso aí, que é para nós tomar cuidado. Nós não vencemos o diabo. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Até uma hora de nova oportunidade. Vai aparecer uma outra chance. Vai aparecer. Ele está de tocaia. Ele não, né? Não é porque você... Não. Quando a pessoa está muito quieta assim, até Deus permite. Vai. Ele está se achando bom. Vai lá. Ele fez isso com Jó. Deus permitiu que o diabo tentasse Jó, para ver onde é que ele estava escorado. Jó sofreu, mas não vacilou. Então, é isso. O diabo tem autorização de Deus para trazer problema. Mas até para trazer doença, até para trazer doença. Quem você pensa que você é? Você é um dependente de Deus sempre. Daí dar graças sempre. Sempre por todas as coisas que acontecem na sua vida, seja bem ou mal. Se você é filho de Deus, eu falei hoje de manhã para uma pessoa. O que é isso? Eu não tenho nada a ver, porque eu estou... Não. Sabe por quê? 1 Coríntios 6, 19 e 20, querida. Não é? Deixa eu anotar. Puxa vida, mas ainda você não conhece isso? O que está escrito?
Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os quais... Espera aí, eu sou filho de Deus e propriedade de Deus. Você compra um carro, você fica lá, nem que ele for 10 anos já, você fica lá pulindo e cuidando e pulindo, né? Quando você é novo, assim que nem o Fábio, o primeiro carro que ele comprou, vixe, ilustrava que estava até furando a lata, né? Deus vai nos comprar para deixar lá enferrujando? Será? Ele que me comprou, ele que cuida de mim. Ele que ilustre, ele que faça o que ele quiser. Será possível? Eu já anotei aqui. Falei, então anota também Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Larga de ser munheca, entregue o dízimo ao Senhor. Essa história de falar que o dízimo é do Velho Testamento é que está te fazendo sofrer desse jeito, senhor. Não brigue com Deus, não. Eu tenho que honrar o apelido que eu tenho. Sem avareza. O que é avareza? Né, Fábio? O que é avareza? E aí, se não tem avareza? Não temo que me possa fazer o homem. Por quê? Porque Jesus falou, não tema aquele que pode matar o teu corpo e não fazer nada com a tua alma. Antes tema aquele que pode matar e lançar sua alma lá no inferno. Quem é ele? Quem é ele? Como é que ele mata? Como é que o diabo te mata? É bem que ele tentou matar Jesus aqui, né? E tenta a todos vocês. Quem de vocês não passou um aperto danado? Mas eu precisava de tanto, e está tendo aí a cena com tanto, acho que, né? Quem de vocês não foi tentado ainda, hein, Fábio? Será que né? Puxa, meu pai ganhou no jogo do bicho lá, e ganhou, comprou uma casa. Acho que eu vou, Isso tudo é tentação, irmão. Tudo isso. Aquele cara está bebendo aquele... Olha lá. Acho que eu vou, né? Beber também. Tudo isso. Está escancarada a porta. O diabo, ela é uma porta... Como é que Jesus chamou? Larga, né? E ali entra aquela turma. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Ele mata até pela... Tem um ditado que diz que o peixe morre. Mata até pela boca. Se a gente ficar olhando, quem vai em Caldas Novas e ficar olhando naquele café da manhã, naquele almoço, e ficar comendo pela vista, está enrolado. O peixe morre pela boca. O diabo quer de todo jeito. Já que ele não pode, o que ele falou lá? As setas inflamadas. Setas inflamadas causam algum problema. Quando você toma uma ferroada de um mandichorão, eu vou te falar, viu? Dói pra caramba. Né? O diabo lança sofrimento nas pessoas. Mas a palavra de Deus é a espada do Espírito. E a oração é a gratidão por termos um Deus que tudo pode. Tudo. É mesmo? É, sim, Senhor. O anjo falou para Maria, lá no capítulo 1 de Lucas, verso 37, que nada é impossível para Deus. O que estava sendo impossível ali?
Maria não conhecer homem, não ter relação com homem e ficar grávida? Peraí. Maria. Porque para Deus nada é impossível. É baseado nesse versículo que eu louvo aquele hino. Tudo é possível, se você pode crer. O anjo está falando aí que para Deus não tem impossível. Não. O diabo quer que você jogue na lota para você ganhar um dinheirinho, né? O diabo quer que você dê uma tapeada naquele cara lá, fala que o motor está tudo danado e tal, né? Mas faz direitinho que você vai ver que Deus está te abençoando. Eu sempre gostei de fazer negócio com japonês. Fiz muito negócio com japonês. Porque japonês não quer dar prejuízo para ninguém. Se não está bom para você, não. Vamos dividir. Um pouco para o seu, um pouco para mim. Agora, normalmente o brasileiro tem o Gerson como espelho, né? Quer tirar vantagem em tudo. Lembra do Gerson? Tirar vantagem em tudo. Quando você vai vender teu carro, ele está cheio de defeito. Né? O homem olha, ih, aqui foi batido, ih, aqui está ali, o motor está precisando disso, sabe? Só para te tapear. Agora, quando você vai comprar, isso aqui está tudo novo. Quer tirar vantagem, irmãos. Isso não é coisa de cristão. Né? Cristão é aquele que não quer dar prejuízo, também não quer tomar prejuízo, claro. Não serve para mim, até logo, vou-me embora. Meu pai sempre me orientou, filho, nunca você pede a conta antes de ter o emprego arrumado. Nunca peça aumento de salário, patrão, sem ter uma proposta melhor. Faça isso não. Isso não é coisa de cristão. Meu pai botava nós de joelho ali, ó. Era 5 moleque. Moleque não, pessoa. Vamos ler a Bíblia, vamos ver aqui o que está escrito aqui. Eu dou graças a Deus por aquele pai terreno. E muito mais graças a Deus pelo pai que eu tenho agora. Aquele eu não tenho mais, mas tenho um outro agora que além de pai é dono. Comprou. Quanto é que você quer, diabo? Para libertar esse moleque. Eu quero o sangue do inocente. Deus olhou para o mundo. Não viu nenhum. Todos eram filhos de homem. Todos condenados. E agora? Eu quero libertá-los, mas não tem nenhum que possa pagar. Meu filho, você vai ter que descer lá. O preço que o diabo quer, cara. 1 Pedro 1, 18 e 19. Caríssimo, o único jeito é você, meu filho. Eu te quero bem, eu te amo, mas você tem que ir lá. Derramar teu sangue para me comprar aqueles que acreditam na minha palavra. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sangue de um que não tinha pecado. Não tem, não terá. Nenhum outro podia morrer na cruz? Nenhum. O diabo conseguiu. Quando ele ofereceu para Jesus, tudo isso eu te dou porque me pertence. Me foi dado, é meu. Tudo que você quer desse mundo aqui é do diabo. E espiritualmente? Não, espiritualmente é de Deus. Ele permite alguma coisa que eu possa pegar do mundo, sim, não ser do mundo.
Tá? O que tem no mundo pode pegar se é para o seu bem. 1 Coríntios 10, 31. Se for para o seu bem, pode. Agora, se for para te contaminar, não. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus? É. Quando Paulo falou para a igreja em Éfeso, ele deu esse conselho para ela lá no capítulo 6, verso 18, que nós lemos, mas tenho certeza que não sabe, já passou. Versículo 18, o que ele falou? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Você ora por todos os santos, irmão? Todos os santos, irmãos, é aquele que nasceu de novo. Todo que nasceu de Deus é novo. Nascido? É. Por quê? Porque nasceu do Espírito. O Velho Testamento é da carne. Todos nascem da carne. Só que carne não entra no céu, carne e sangue. Precisa nascer do Espírito. A pessoa me perguntou, por que tem que nascer de novo para entrar no céu? Porque carne e sangue não entra no céu, meu filho. Tem que nascer do Espírito. Jesus nasceu do Espírito. O primeiro nascimento dele foi da carne, mas o segundo foi do Espírito. Ou não? Efésios 2, 6, 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele participou. Então é preciso nascer do Espírito. Isso chama-se novo nascimento. Novo porque o velho nascimento te leva para o inferno. Claro que seu pai não sabia, né? Que te pôs no mundo para você ir para o inferno. Né? Mas a Bíblia deixa claro que se não nascer de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então, se não pode, por que o senhor está discutindo, querendo saber? Por que o senhor não pega logo e fala como é que nasce de novo e pronto? Quer discutir com Deus? Tem que ser chato, não tem? Umas perguntas que eu só vejo que tem que nascer de novo, tem que nascer de novo. Mas tem que nascer de novo. Dá graças a Deus. Queira saber como nascer de novo, para o senhor não ficar lá no inferno eternamente, se o senhor pôr em prática o que está escrito. Então, o diabo não vai deixar a pessoa em paz. Não. Se tiver em comunhão com Deus, ele vai ficar de longe, orando assim, né? Esperando uma chance ali, mas não dá. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não pensa que ele desistiu de você, não. Ele ainda está, né? Só que ao derredor, porque graças a Deus ao redor temos um anjo do Senhor. Mas ele está ao derredor, buscando uma brecha.
Não duvide da palavra de Deus, irmão, não duvide, põe em prática, por favor. Põe em prática. O anjo está falando para vocês, pôr em prática. Verso 17 de Efésios 6. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu caro, capacete não é novidade como é que é? Motoboy aí usar capacete, né? Para que o que tira a carta de moto tem que ter capacete? Segurança para quê? Né? O capacete era para proteger a cabeça, o ouvido, o nariz, os olhos, né? Então o capacete da salvação é isso. Não foi esses 3 métodos que o diabo usou para tapear Adão e Eva? E quis tapear Jesus? Foi. E ele largou mão? Não, ele arredou-se por um tempo, até surgiu uma oportunidade. Você sai sem capacete, um gato passa na frente da tua moto, derruba, né? A moto é isso, é um gato que passar na frente, derruba o cara. E aí se não tem capacete, e é isso que acontece, irmão. É isso que o apóstolo Paulo, ao tratar com a igreja em Filipos, ele falou isso. Deixa de reclamar, põe a palavra de Deus em funcionamento. Filipenses 2, 13, 14, 15. Fica cheio da palavra de Deus, para você ter defesa contra aqueles que... Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Beleza. Se vocês põem em prática, né, como Paulo está mostrando aí, quer dizer, Paulo não, o Espírito Santo, né, não vai ter problema. Não murmurar. Murmuração ofende a Deus. Não murmurar por nada. Nada que acontece é digno de murmuração. Não é? E sabendo que é Deus que efetuou isso aí para você. Não foi você, não foi a sua sabedoria. Ali, ó, a minha sabedoria no volante do ônibus me livrou. Não, senhor. Uma vez estava viajando de noite, eu vi 2 lâmpadas, uma de cada lado da estrada de terra. Eu falei, acho que tem 2 carros quebrados ali, né? Eu, como gosto de correr um pouco, quando eu vi, eu estava no meio de uma boiada. Um carro já estava amassado de um lado, outro do outro lado. Eu, Senhor, me guarde, por favor. Parei o carro, ajoelhei, dei graças a Deus. Não foi eu. Não, a minha habilidade, né, Sérgio? Eu sou bom de volante, né? Não, meu caro. Se está escrito que é Ele que faz tudo, o que você tem que estar se gloriando a Ele? Não, Senhor. Agradeça. Desde que a palavra de Cristo está em você. Qual é a palavra de Cristo que merece estar no seu coração constantemente? É João 12, 32. Eu sou a porta. Quem entrar por mim é salvo. Não é se salvará, não. Viu? Então, esta palavra não pode estar fora de nós. Quando nós estamos com esta palavra no coração, nós podemos
Qual foi a consequência de você crer em João 12:32? Qual foi a consequência? Qual foi o resultado de você crer em 12:32? Qual foi o resultado? Mas será que os irmãos esqueceu o que está escrito lá em João 12:33? Qual foi o resultado de você crer em João 12:32? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. O resultado foi esse. Eu fui atraído no corpo de Cristo para morrer com Ele. Mas será? Ele me atraiu para quê? Para me ficar tocando viola lá no corpo dele, lá na cruz? Ele me atraiu para me fazer morrer com Ele. Daí a palavra de Cristo habite abundantemente em seu coração, porque quando ela habita, aí você pode confessar, não é citar, confessar Gálatas 2:19 e 20. Aí sim, quando você entrou por esta porta, eu entrei para isso, para ser crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. Eu não vivo mais. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Qual foi o resultado de você acreditar que foi atraído no corpo de Cristo? Fui crucificado, morri com Ele, mas fui ressuscitado com Ele. Agora Ele vive em mim. Então eu não tenho habilidade nenhuma, capacidade nenhuma, não, Senhor, é Ele que tem. Por isso, tudo que você for fazer, você tem que dar graças a Deus e pedir a direção dEle. Tá? O irmão Valdir viajou, foi lá para Minas, que o pai dele está internado e etc. E a esposa tem um retorno no médico, então ele me ligou, pastor Sorora, eu falei, eu vou orar para o médico que está cuidando do teu pai e para o médico que vai cuidar da tua esposa. É o médico que precisa de oração, que Deus vai dar sabedoria para ele cuidar, não por ele, mas por aquele que ele vai cuidar, que é filho dele. A gente precisa pôr em prática esta bênção gloriosa que temos de ser filho de Deus e propriedade dele. Tá certo? Tudo posso, Filipenses 4:13, ou é mentira o que está escrito aí? Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é ele? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é Deus. Pai, com quem o senhor foi para Caldas Novas? Com a Trindade. Quem é essa mulher? Então, meu Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, posso todas as coisas? Todas as coisas? Posso até matar o fulano? Não, aí já não é uma obra de Deus. Posso roubar aquela... Não. Aí não é palavra, aí não é para a glória de Deus. Está escrito lá que é para a glória de Deus roubar uma melancia do japonês. Eu fui pescar uma vez com um japonês que me ofereceu muitas vezes. Vai lá no meu sítio, tem um pesqueiro que é uma beleza. Pode passar, passa na minha casa, pede a chave para a minha mulher, abre, entra lá. Aí eu fui com um colega, né, pescar no sítio do japonês, lá em Cândia. Realmente, era um pesqueiro, nós ficamos lá umas 2 horas, pegamos um monte de peixe. Mas passamos por um melancial,
cada melancia assim. O rapaz estava comigo, para aí, pastor, vamos pegar uma dessas. Não, não vim pegar melancia, eu vim pescar. Ele não me autorizou a pegar melancia, ele me autorizou a pescar no pesqueiro dele. Aí fui, quando cheguei na porteira da saída para o asfalto, olha o japonês. Eu tinha uma caminhonete com capota. Aí o japonês, oi, tudo bem? E aí, pegou peixe? Peguei. Aí ele foi lá atrás, olhar na caminhonete. Ah, deixa eu ver os peixes. Ué, não pegou nenhuma melancia? Falei, não, não vim pescar melancia. Nunca mais eu fui lá. Você entende? Armadilhas são coisas simples para armar. Né? Não era uma coisa fácil. Todo mundo sai do ônibus e você vai lá, dá uma olhada nos bancos lá, vê uma carteirona cheia lá. Qual é a tentação diabólica? Qual que é? Põe no bolso e fica quieto, né? Mas o que Jesus fala? Entrega lá, o dono vai aparecer. Então, não é meu, não me interessa. E não fica com remorso, não. Eu uma vez entreguei um cheque de 250 mil, muito dinheiro, que o homem perdeu na minha frente. Eu entreguei lá no escritório. O dono não veio me agradecer, porque ele tinha ido para os Estados Unidos. Mas quem pegou comprou uma grande loja na cidade e eu não fui falar nada. Não interessa, não é meu. Se você pegasse, você estava enrolado. Armadilha que o diabo acha. Então a tentação, o diabo não vai deixar não de perturbar você. Lá em Lucas 22, 31 a 34, o que aconteceu? Lucas 22, 31 a 34. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando fores convertido, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. 3 vezes. Pedro não estava convertido, né? Por isso que ele negou. Ah, meu caro, mas Pedro não seguia Jesus? Mas enquanto segue aqui, vem na igreja e tal. Mas Jesus está falando, quando tu for convertido, aí você vai mudar essa atitude de ficar com o braço cruzado e não mexer com a Bíblia Sagrada. É isso. Agora, Jesus pediu a Deus para fortalecer a fé do Pedro. A fé que ele tinha não estava dando para... Então, Satanás não deixou em paz. E aí no versículo 39 de Lucas 23, o que nós lemos? E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha ele aí de novo. Mostra que você é bom, cara. Mostra que você é o bom. Desce daí, tira nós daqui também. Aquele é o próprio. Queria continuar fazendo bagunça aqui no mundo. Mas o outro que tinha nascido de Deus, esse não. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Por isso que vai haver ranger de dente lá no inferno. Vai haver? Não, há. Por aqueles que ouviram, participaram, não creram, vai sofrer.
Este reconheceu que realmente merece ser crucificado com Cristo, morrer com Cristo ali. Agora o outro não, nós temos que, desce daí, tira eu daqui também, eu quero continuar com o meu... Gente, não é brincadeira, quando a gente pede a Deus, irmãos, põe em prática a leitura da Bíblia, a oração, ela é a sua defesa. Põe em prática. Então nós temos aqui Jesus na cruz, de um lado representando o diabo estava usando ele. Você viu que o diabo não... Olha, desde que Jesus nasceu, ele não desistiu. Lá já fez com que Herodes pusesse uma lei para matar os meninos de 2 anos para baixo. Foi aquela choradeira, sangue derramando. Ele não desistiu. Foi até na cruz. E foi lá no meio daquele povo, fazendo o povo gritar. Crucifica-o! Não. Livra ele, você tem poder. Usou a mulher. Meu bem, não entre em atrito com ele, que ele é o justo. Eu sonhei com ele. Oh, danado. Não queria que crucificasse Jesus, que era ali que ele ia ser desmascarado. 1 João 3, 8. Ali ele ia completar a obra pela qual Deus o enviou a este mundo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Destrói aonde? Na cruz. Quando nós lemos com atenção 1 Coríntios 15, 22, nós vamos ver que aquele que foi atraído no corpo de Cristo saiu do reino do diabo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, quando nós cremos que Cristo nos atraiu no corpo dele, o diabo nos perde. Não importa a religião que você está, não importa o que você faz, não. Isso tudo não te leva a ficar livre do diabo. Mas quando nós cremos que Cristo nos atraiu no corpo dele, o diabo perde esta pessoa. Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Aí o diabo perde a pessoa. Por isso que essa mensagem ela é camuflada. Quantas pessoas lê João 12:32, então, Porque ela é um mistério, camuflada. Porque ali é a porta de entrada para o reino de Deus. Ali o diabo perdeu e Deus ganhou um novo pertencente à família dele. Quando nós lemos no capítulo 1 de Efésios, versos 12 a 13 e 14, nós vamos ver que Deus ganha as pessoas pela palavra, pela Bíblia Sagrada, não é pela espada de metal, não. A espada do Espírito é a palavra de Deus.
com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Começou com louvor, terminou com louvor, tá? Sem merecimento nenhum. Muito obrigado significa que eu não merecia aquilo que você me deu. É o que está faltando hoje, né? Eu não merecia o que você me deu, não. Muito obrigado, hein? Puxa vida, você foi tão legal. Esse Deus quer isso, que nós reconheçamos que foi Ele que nos deu, Jesus. O diabo pensou, não, ele não vai ter quem vai morrer na cruz, não. Você prestou atenção nesse 1 João 3,8? O diabo não sabia que não tinha nenhum justo aqui no mundo. Romanos 3, 9 e 10. Nenhum. O diabo sabia que isso aqui era tudo dele. Mas Deus tinha lá na manga do paletó, como se diz por aí afora. O que significa isso? Manga do paletó tem um... Hã? Ah, jogador de carta. Tá vendo? Ele joga baralho. Então o cara esconde a carta aqui, ó. Peguei o Fabinho, tadinho. Oh, desculpa, Fabinho. Então Deus tinha essa cartinha na manga aí, ó. O que está escrito em Romanos 3? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Eita, beleza, né? E o diabo sabia, né? O que ele vai fazer agora comigo? Aí Deus usou esse João, 1 João 3,8, está aqui. Vai lá, meu filho, vai apagar esse camarada aí. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então é isso, tá? O diabo não sabia que Deus ia chegar a esse ponto de enviar o próprio Filho. É o amor que Deus tem pelo irmão, pela irmã, por mim. Crucificou o próprio Filho dele, porque não tinha nenhum. Você que é o justão aí, ó, né? Nenhum que busque a Deus. O senhor está falando comigo? Você busca as coisas de Deus, não o Deus das coisas. Viu? Então, Deus enviou Jesus para destruir aquilo que o diabo fez lá no Jardim do Éden. Mas as pessoas não acreditam, continuam querendo a espada de lâmina. Justiça própria, deixa comigo. Então, humilhe-se. Põe em prática aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Tiago, irmão de Jesus, mandou você se humilhar. Tiago 4:10. Tá? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhe diante dele. Você está sendo rebaixado pelo diabo? Não coloque a sua justiça na frente, não. Reconheça a sua desgraça.
Nós te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio que temos de sermos teus filhos e tua propriedade, porque está escrito na tua palavra que o Senhor nos comprou com o sangue de Jesus. Faça-nos lembrar constantemente disso, Senhor, e te agradecer por isso. Te agradecemos, Pai querido e amado, por estas crianças que estão aqui na frente, Senhor, e aquelas que os pais ainda não foram reconhecidos de que precisa trazer os filhos, que eles sejam despertados para isso, Senhor. E abençoe as professoras, que elas tenham a sabedoria vinda de Ti, para ensinar essas crianças como entrar no Teu reino, que é através do novo nascimento. Nós te louvamos e te agradecemos, porque a Tua misericórdia é grande e dura para sempre. Glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Vamos ouvir as crianças louvarem.